vai fazer uso do microfone. Ela é médico psiquiatra e vai falar de um tema que está tão evidente na sociedade, tem sido motivo de preocupação para muitas pessoas. E nós oramos, já falei cedo para ela hoje que já estava orando para que ela fosse uma bênção, para que desse tudo certo. E nós mais uma vez vamos orar e pedindo que Deus a use como instrumento nas suas mãos. Irmãos, a gente teve ainda, antes de orar, a gente teve uma palestra interessante com a professora Fanny para a equipe de professores de crianças, e eu saí de lá pensando, ouvi só um pouquinho da necessidade da gente se preparar como professor para atender melhor as nossas crianças, cada uma com as suas necessidades. E aí eu fico louvando a Deus porque eu tenho uma equipe muito grande aqui na igreja, de profissionais que a gente quer montar para fazer esse trabalho. A gente tem aí várias pessoas, psicólogas, irmãs que trabalham nessa área, nas escolas seculares, e a gente vai querer a ajuda de vocês porque a gente precisa cuidar. E não podemos apenas ensinar a palavra de Deus, mas temos que saber como ensinar e para quem nós estamos ensinando. E aí nós vamos contar com essa equipe aí de profissionais da nossa igreja. Mas hoje a gente recebe você com muita alegria e nós vamos orar agora por esse momento. Pai, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu esse dia e, como disse o salmista, este é o dia que o Senhor fez e, portanto, nós nos alegramos, nos regozijamos nele. Pedimos que o Senhor use a Tua filha, capacite-a e que ela seja instrumento, Deus, nas Tuas mãos para falar aos corações dos que estão aqui presentes. Que a sua fala venha embasada com aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Usa, obrigada pelo seu trabalho, pela sua profissão, que pode ser usada para abençoar outras pessoas. Muito obrigada por tudo, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui, para que, da sua maneira, do seu jeito de entender, compreender, mas possa apreender e possa sair daqui também edificado com a aprendizagem dessa manhã. Nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, amém. Bom dia. Eu quero agradecer pelo convite que me fizeram. É um prazer estar aqui. É um prazer falar do que eu gosto, né? Eu trabalho com a psiquiatria já há alguns anos. Então, falar sobre depressão, sobre o transtorno depressivo, para mim é um prazer. Passar isso adiante, ainda mais na casa do Senhor, é uma alegria para mim. Então, eu acho que a gente pode começar, né? Então, vamos lá. O que é depressão? Eu aponto para cá, como é que é? Aí. Vocês sabem que hoje em dia, eu estou acostumada a falar para uma população de escola, tá? Eu já falei uma vez aqui, alguns anos atrás, mas foi para um grupo menor, acho que alguns estavam presentes, e eu falo numa linguagem um pouco diferente, e como eu estou vendo que todo mundo aqui é muito novo, eu vou falar nessa mesma linguagem, tá bom? Então vamos lá. Então hoje a gente está muito fácil para a gente encontrar informação, né? É só um clique e a gente já está perto dessa informação. Então eu sempre gosto de orientar as pessoas para a gente ter muito cuidado, porque a gente tem filhos e hoje todo mundo está muito fácil a gente adquirir celular, notebook, computador. Um amigo empresta para o colega, um amigo empresta para os nossos filhos. Então, um filho nosso de 7 anos, é muito fácil ele ter acesso a qualquer tipo de informação, seja ela de boa qualidade ou de má qualidade. Mas e aí? A gente vai atrás, a gente procura no Google o que é depressão, e aí? A gente sabe de fato o que é depressão? Será que a gente consegue entender o que é depressão? E vocês já pararam para pensar o que é saúde mental na nossa vida? Você já parou para pensar o que é saúde mental na vida da sua esposa?
Você já pensou o que é saúde mental na vida do seu marido? Ou na vida dos seus filhos? Porque hoje com as mídias sociais se fala muito na saúde do corpo, né? Se posta muito o quê? A foto daquele corpo perfeito, que se para obter aquele corpo perfeito tem que tomar uma dose, acho que muito grande, de hormônios. Porque com a nossa correria do dia a dia, é muito difícil ter aquela quantidade de músculo. Tem que o quê? Ingerir uma boa quantidade de proteínas. E a nossa correria do dia a dia com trabalho, escola, filho, marido, casa, é um pouco complicado, certo? E ninguém lembra da nossa saúde mental, ou da sua própria saúde mental. Esquecem disso. As próprias pessoas que postam as fotos exibindo seus corpos esculturais, quando você vai investigar, elas mesmas estão sofrendo de depressão. Estão indo em busca de ajuda psiquiátrica porque já não aguentam mais e já estão no fundo do poço. E aí, quando você já está na depressão, o que acontece? Vai afetar a nossa rotina, as nossas relações, o nosso trabalho, nosso desempenho e tudo que envolve ela. Então você vai ter disfunção desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, quando você chegava pontualmente ao seu trabalho, você já não consegue mais. Quando você tinha um bom relacionamento, ou seja, na sua escola ou no seu trabalho, você já não vai ter mais. Você já vai estar de mau humor. Você já não cumprimenta mais as pessoas como era antes. Mas se for na escola, você já começa a ficar mais isolado com seus amigos. Se você tinha um bom desempenho escolar, as suas notas começam a cair. No trabalho, o seu desempenho no trabalho começa a cair também. Se você tinha uma boa alimentação, você já passa a não comer. Ou então a comer o quê? Fast food, só fritura. Se você gostava de fazer exercício físico 3, 4 vezes na semana, pedalar nos finais de semana, isso já é cansativo para você, já é exaustivo. Então você já não consegue mais. Então a sua rotina já começa a ser prejudicada. Então, por que ela é tão difícil de ser compreendida? Por que as pessoas, quando vê alguém que está passando por um processo depressivo, que é diferente de depressão, acha que é só frescura? Por que é tão difícil? Porque é normal você estar triste e em outros momentos você estar feliz. É normal você brigar com alguém um dia, ficar triste, no outro dia você fazer as pazes e ficar feliz. Isso é fisiológico. Isso faz parte da vida. Se não fizesse parte da vida, não existiria a raça humana. A gente seria uma pedra de gelo, ninguém ia se apaixonar, não ia existir o amor, a gente não ia casar e a gente não ia ter mais ninguém para contar a nossa história, não é assim? Então tem que existir as emoções. Tem que existir. Os altos e baixos fazem parte. A gente pode passar alguns dias tristes, aprender com isso, não é verdade? Então vamos definir o que é depressão. É uma doença que pode atingir qualquer pessoa em qualquer etapa da vida. Ou seja, existe criança deprimida? Existe. Existe criança que planeja o próprio suicídio? Existe. Existe criança que chega a finalizar o suicídio? Existe. Adolescente, que aí vai aumentando as taxas? Existe. O jovem adulto? Existe. E o idoso deprime? Demais. Ela é uma doença crônica e recorrente. E aí, vamos lá, ela vai produzir humor patológico. É o que vai diferenciar daquela tristeza passageira. Porque quando o humor patológico... O que é o humor patológico? É aquela tristeza que ela começa a te impedir de ser uma pessoa produtiva. Ou seja, ela não me deixa mais sair de casa. Ela não me deixa mais ir para a escola. Ela não me deixa mais ir trabalhar. Então ela já é patológica, ela está me causando sofrimento. Ela não me deixa mais ter
interação nem convívio com as pessoas da minha própria família. Vai ter também alterações comportamentais, cognitivas e vegetativas que a gente vai falar mais tarde, na hora que chegar a parte dos sintomas. Então, sem um diagnóstico e tratamento bem realizado, ela vai causar grande sofrimento, podendo incapacitar o indivíduo para o trabalho, para a vida social e familiar. Então, a Organização Mundial de Saúde fala, já há algum tempo atrás, ele já falava que até 2020, que já é ano que vem, seria a doença que mais vai incapacitar as pessoas no mundo inteiro. E a gente já está bem próximo disso. Então, não é algo apenas psicológico, tá certo? Então, o que acontece com a depressão? Ela é um processo químico, certo? Do nosso cérebro, que vai desencadear uma série de reações do nosso organismo. O que é isso? É um desequilíbrio dos nossos neurotransmissores e de algumas alterações dos níveis de alguns dos nossos hormônios. Quais são esses neurotransmissores? Serotonina, dopamina e a noradrenalina. Com esses 3 rapazinhos aí tem que estar tudo bem, pra gente estar tudo bem. Se eles começam a diminuir, alguma coisa está indo mal e o nosso corpo começa a padecer. E aí tem que buscar ajuda, porque o nosso corpo começa a mostrar que não está nada bem. Então vamos lá. Diminuindo a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, o que vai acontecer? Eles são responsáveis por regular o sono, o humor, a energia e a motivação, entre outras coisas. Então, em resumo, diminuindo os mensageiros, que são aqueles 3 lá que eu falei, que são os que vão fazer a comunicação entre os neurônios e a regulação de suas funções, as suas funções vão ficar mais prejudicadas e assim o corpo padece. Então vamos lá. Entre os fatores de riscos e causas, a gente vai falar da genética. Quem tem algum familiar que já teve ou tem algum transtorno mental dentro da família, tem maior probabilidade de ter doença mental durante a sua vida, seja ela em qualquer etapa da vida, desde criança até a sua velhice. Então, eu tive uma irmã que teve depressão. Eu tenho probabilidade de ter depressão? Tenho. Mas eu tenho também a probabilidade de ter um outro transtorno mental? Tenho. Tá, não foi a minha irmã, foi a minha avó. Eu ainda tenho essa chance? Tenho. Posso fazer alguma coisa para prevenir, para não ter essa doença? Posso. E aí a gente vai falar de prevenção lá na frente. Tá bom? Então, nesse caso da genética, conta a mesma coisa das outras doenças. Quando vocês vão no médico, o médico não pergunta assim: tem algum caso de câncer na família? Tem algum caso de hipertensão? Tem algum caso de diabetes? É a mesma coisa para doença psiquiátrica. Porque se tem algum caso de diabético na família, você tem a mesma chance de desenvolver diabetes na sua vida. Então você tem que prevenir, fazer os seus exames de rotina, não exagerar no açúcar, não exagerar nas frituras, fazer exercício físico, o de sempre, o que é certo, o que é correto, tá certo? Sexo. O homem ou a mulher. Mulher tem maior predisposição de desenvolver as doenças mentais, depressão. Por quê? Por causa dos hormônios, tá bom? Fatores ambientais. Se você vive num lugar estressor, crianças que vivem numa família doente, num ambiente adoecido, onde vê, por exemplo, um marido, o pai batendo na mãe, violência doméstica. Então essa criança é uma criança traumatizada, que vai desenvolver um transtorno mental.
tá certo? Então, fatores ambientais nesse sentido é isso. Ou então, bullying na escola, maltratada na escola também, tem professor que maltrata, tem vários exemplos. Trabalhadores que recebem muita pressão para produção, tem muito exemplo de gente que trabalha em banco, eu tenho muito paciente, professores, então eles adoecem, é uma população que adoece muito pelo tipo de trabalho. Quem trabalha no período noturno, são pessoas que adoecem muito também, até porque não dormem à noite, tem que dormir de dia. E o certo é dormir à noite. Deus, né, sábio, fez a noite para a gente dormir. O certo é dormir à noite, não trabalhar à noite. Mas é o que eles têm para fazer. Traumas na infância. Crianças que foram criadas em orfanatos, geralmente elas passam por traumas. Então, são crianças que futuramente, na sua adolescência ou um pouco depois, vão ser crianças adoecidas, vão ter algum tipo de transtorno mental, que sofreram abuso sexual, demoram para contar, ficam sendo abusadas por 3 anos seguidos. Às vezes, quando contam para a mãe mesmo assim não larga do abusador e elas crescem no mesmo ambiente. Consumo de drogas. A maconha, a gente sabe que já está comprovado cientificamente que ela predispõe à esquizofrenia. Então, ela é usada na fase da adolescência, que é quando a gente está desenvolvendo o nosso cérebro até os 18 anos. Então, é uma fase muito perigosa ela ser usada nesse período. Então, eu sempre oriento, quando eu estou dando as palestras nas escolas, para esse público, de que usar a maconha nesse período, a probabilidade deles desenvolver esquizofrenia é muito alta, é muito grande. E potencializa, misturando bebida alcoólica com cocaína, alguma outra coisa, potencializa muito o risco de suicídio, né? Sintomas. É muito importante a gente identificar 3 aspectos. O humor deprimido tem que estar presente, ou a falta de interesse. Esses são 2 sintomas que tem que estar presente por pelo menos 2 semanas consecutivas, para a gente classificar ele no DSM-5, tá? A queda de ânimo ou fadiga e lentificação psicomotora. Aí a gente vai falar sobre todos eles. É uma lista muito grande. Dentro desse DSM-5 a gente vai destrinchando ele. Então, a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer em várias esferas da vida, né? A fadiga, o cansaço fácil e constante, o desânimo, diminuição da vontade, ou você não dorme, ou você dorme demais, ou você troca o dia pela noite. Uma ansiedade, a gente não tem como falar de depressão e não falar de ansiedade, porque os 2 vão caminhar juntos. Então, a ansiedade, que é a preocupação intensa, excessiva e persistente. O medo de situações cotidianas. Vou fazer uma prova. A pessoa não consegue fazer a prova por causa daquela ansiedade, que é uma coisa rotineira de quem estuda. Todo mês ela tem uma prova para fazer, ou um teste, um simulado. E ela não consegue fazer por causa da ansiedade. Então, aquilo, quando começa a fazer isso, de impossibilitá-la de sair de casa no dia da prova, é patológico e ela tem que tratar. Tem que ser diagnosticado. E aí vai causar o quê? Começa a causar sintomas físicos. A PA fica elevada, a frequência respiratória elevada, sudorese e sensação de cansaço. Perda ou aumento do apetite, sem explicação, constipação, palidez de pele, palidez, pele fria, diminuição da libido, diminuição da resposta sexual, ideação negativa, pessimismo em relação a tudo ele acha que vai dar errado, tudo que ele vai fazer não tem mais sentido, o trabalho que ele tinha para quê? Não serve mais.
ideias de arrependimento e de culpa. Vamos lembrar, desculpa, errei aqui. Essa ideia de arrependimento e de culpa, vamos lembrar disso daqui, porque a gente vai lembrar desse sintoma lá na frente. Ruminação com mágoas antigas, vamos lembrar disso. Achar que a vida é sem sentido, vazia e nada vale a pena. Ideias de morte, desejo de desaparecer ou dormir para sempre. Pessoa que chega para você e fala, eu queria dormir para sempre. Gente, se ela fala para você, eu queria dormir para sempre, é verdade, ela queria dormir para sempre. Mas por que uma pessoa quer dormir para sempre? Ela quer, de fato, tirar o sofrimento dela. Por ela dormiria para sempre. É um jeito de morrer. Não é simplesmente porque ela quer se matar. Ela quer parar de sofrer. Ela não quer mais passar por aquilo todos os dias. Ideação, planos ou atos suicidas. Aí vem as alterações cognitivas, né? O déficit de atenção e concentração, dificuldade em tomar decisões. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela já não quer mais. Eu tive paciente que abriu 3 negócios. Um mês ele queria ser chefe de cozinha, aí ele fez todo o negócio, panfletagem, apresentou, fez todo mundo provar comida num salão, depois parou. Depois ele abriu outro negócio, depois ele abriu outro negócio. E o de chefe era o melhor, porque ele cozinhava bem, ia dar certo, mas parou. Dificuldade em tomar decisões, esquecimentos, tendência a permanecer na cama por todo dia, não toma banho, não troca de roupa, não escova dente, fica assim. Diminuição da fala ou fala muito lenta, recusa a alimentação, o isolamento. E aí que a gente classifica a depressão como ela leve, moderada e grave. Quando ela está grave, pode apresentar sintomas psicóticos. E aí pode ter ideias delirantes, né? Ele chega conversando com você, uma conversa assim, sem pé nem cabeça, ideias totalmente delirantes. Alucinações, que aí às vezes é quando chega no consultório levado pela família, porque está conversando com a mãe e com o pai, uma coisa nada a ver, aí que a mãe realmente se assusta e leva. Alucinações auditivas e às vezes visuais. Essas alucinações auditivas são vozes de comando, quando ele manda ele se machucar, que é quando chegam os adolescentes se cortando, ou então ele se corta para tirar a angústia que ele sente, e quando se corta, ele não sente dor. A gente se corta sente dor, né? Porque a gente não está na depressão. Mas quando eles se cortam, não sentem dor. Então é para tirar a angústia, aquele sofrimento daquele momento que eles estão sentindo naquela hora. Então quando chega adolescente no meu consultório, cheio de casaco, eu já peço para tirar, porque eu sei que está cortado. Então o lugar que eles se cortam é aqui no braço, aqui no meio das pernas, que é onde os pais não vão ver, né? Aí as vozes também falam que eles podem estar sendo perseguidos, que alguém está ameaçando, ou para eles arrumarem uma corda, que eles têm que se matar, algo desse tipo. Ilusões auditivas e visuais, ideação paranoide. Que alguém pode estar vigiando, alguma coisa desse tipo. O diagnóstico, avaliação psiquiátrica muito bem feita, exames de laboratório, para a gente poder administrar a medicação com a pessoa estando com todas as suas funções dentro da normalidade, função hepática, função renal, e para a gente descartar outros tipos de doença, porque às vezes pode ser um hipotiroidismo que também gera uma depressão, né? E exames de imagem também, às vezes se tiver alguma necessidade, mas muito raro, pedir um exame de imagem para diagnosticar um transtorno de ansiedade, por exemplo, ou uma depressão, mas pode ser para diagnóstico diferencial. E aí a gente vai falar da prevenção. Exercício físico.
Por quê? Porque eleva o nível de serotonina e o hormônio endorfina, que a gente sabe que é o hormônio do bem-estar, né? O exercício físico faz a gente o quê? Aumentar a nossa imunidade, né? E com isso a gente adquire menos viroses, a gente fica melhor, aumenta a nossa autoestima, a gente fica mais ativo para o dia, os nossos batimentos cardíacos começam a melhorar. Aquela pessoa que é sedentária, cansada, não aguenta subir uma escada, já começa a subir 2 escadas, 3 escadas, e aí vai melhorando. A rotina do sono tem que ser melhor, porque você tem que dormir bem, uma boa alimentação, ter amigos. Por que eu falo ter amigos? A gente ter uma roda de amigos é muito bom. Você dá risadas, gargalhadas, libera endorfina. Quando é uma gargalhada automática, né? Não é rir por rir, não. Então, ter aquela roda de amigos, você se envolver com seus amigos, é muito bom. Então, o seu meio social tem que ser saudável. Também não pode ser qualquer meio social, tá? Você tem que escolher bem as suas amizades. Então, vai liberar endorfina e aí você vai sentir o hormônio da felicidade. O ambiente que você está tem que ser saudável. Vir à igreja, a sua casa tem que ser um ambiente saudável, a sua escola tem que ser um ambiente saudável. Não pode ser um lugar que te dá medo, que te dá preocupação. Vou deixar meu filho ali, será que meu filho vai voltar bem para casa? Deixar a mãe angustiada? Meu filho está sofrendo bullying ou não está? Tá, vamos tirar dali, vamos fazer alguma coisa. Quantas mães eu tenho encontrado pelo caminho que teve que tirar uma filha de uma escola e a outra teve que ficar. Essa semana eu encontrei uma mãe assim. Porque a mochila da filha foi rasgada, o casaco da filha foi rasgado e teve que ter essa situação. Já tinha conversado com o psicólogo, com o diretor, com o coordenador, todo mundo não deu jeito. Então as situações nas escolas estão desse jeito. Então o ambiente, para nós, tem que ser saudável. E aí eu coloquei, se vocês me permitem, porque eu estou falando aqui para os irmãos, alimentar o espírito. A gente tem que vir na casa do Senhor, a gente tem que ter os nossos pequenos grupos, né? Ler a Bíblia com a família. Isso é muito importante. Tratamento. Acompanhamento psiquiátrico mensal, num primeiro momento, depois vai aumentando um pouquinho, de acordo com a resposta. Acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, como eu falei, exercício físico, pelo menos 4 vezes na semana. E eu falei do tratamento espiritual, que é um tratamento, não é verdade? Faz parte. E aí, eu trouxe um caso clínico para vocês resolverem comigo. Cadê o pastor? Tá aqui? Tá aqui, o pastor vai me ajudar. Ficou pequenininho, vou ver se eu enxergo. Esse caso clínico é bem antigo. Vocês conhecem? 1 Reis 19, de 3 a 9. Eu ouvi essa pregação a primeira vez já tem alguns anos. Foi com meu pastor, Renido, ele já foi para Goiânia. O tema era depressão. E aí isso ficou na minha mente. Nunca mais saiu. E aí eu queria falar com vocês, não vou falar da maneira dele, é óbvio. Vou falar como médica. Ele falou como pastor, né? Eu vou ler para vocês. Se nem todos conhecem, um dia o pastor prega aqui para vocês. Então, Elias teve medo. Vou falar dessa parte, tá? Do anterior, ele fez um monte de coisa, né? Então vamos lá. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Gente, ele caminhou um dia inteiro no deserto. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou,
pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor Elias olhou ao redor e ali juntou à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então vamos imaginar esse cenário na visão de um médico primeiro. Elias foi tremendo, ele fez grandes coisas, né? Deus fez grandes coisas através de Elias. Se fosse um médico psiquiatra hoje recebendo Elias, acho que internava ele, correto? Mas e se fosse naquele tempo, tivesse um médico psiquiatra cristão, ia chegar para ele e falar assim: como é que é, Elias? Você teve medo? Fugiu? Você andou um dia inteiro no deserto? Você parou debaixo de uma árvore? Você orou para Deus e pediu para morrer? Como assim? Não, tem alguma coisa errada nesse negócio. Como que você teve medo de morrer e pediu para morrer? Aí ele ia dar a explicação dele, né? Ou ele estava com medo de morrer de um jeito, mas queria morrer de outro. Ele queria morrer pelas mãos do Senhor, mas não queria morrer, talvez, pela mão dos homens, de uma outra maneira, não sei. Mas a gente tem que contestar o paciente, que eu tenho que tirar toda a verdade dele. Eu sou a médica, ele foi na minha consulta desacompanhado, eu não conheço ninguém da família dele, e eu tenho que saber se ele está me falando a verdade ou não. Tá bom. Aí agora vamos falar da parte do anjo, tá? Você imagina se eu tivesse esse poder aí de só tocar no paciente e fazer ele comer. O paciente, ele estava dormindo, o anjo só tocou nele e falou: come, acorda e come. Ele obedeceu. Gente, que paciente obediente. E comeu. E essa comida tinha as vitaminas de A a Z, que fez aquele cérebro fazer aqueles neurotransmissores voltar tudo para o lugar. Restabeleceu tudo em ordem. Olha que maravilha. Não precisou de um antidepressivo que dura 20 dias para fazer o efeito. Porque ele só podia ficar ali 2 noites, né? Ele ia viajar 40 dias e 40 noites. Pois é, comeu um prato de comida e bebeu um copo d'água. E agora dorme. Por quê? Ele precisa dormir. Olha como é que esse assessor de Jesus, de Deus, foi bom e obediente. Deu o remédio certo. Porque ali naquela comida tinha tudo que ele precisava. O antidepressivo estava ali, hein? Dorme de novo. Depois foi lá de novo, acorda. Come. Dorme de novo. Vitamina de A a Z estava ali de novo, gente. Eu sei que a bênção do Senhor estava ali também. Mas o que o cérebro de Elias precisava estava ali, porque ele é corpo humano. Funciona, o cérebro dele funcionava como o nosso. E ele ia viajar muito. E levantou fortalecido, para a honra e glória do Senhor. Amém? E viajou 40 dias e 40 noites. Eu acho que Deus, Ele fez como tinha que ter sido feito. Elias teve um processo depressivo, sim. Está muito claro na Bíblia. Eu acho que aí mostra exatamente como todos nós passamos.
Está explicado por que pastores, padres também adoecem? Não é falta de Deus. Ou seja, antes de ser pastor ou de ser padre, somos seres humanos. Temos dificuldades, temos necessidades, somos muito pressionados. Aí eu pergunto a vocês também já se preocuparam com a saúde mental do pastor de vocês? Das necessidades dele? Se já, amém. Porque é assim que funciona. Se a saúde mental não está bem, o corpo padece, como foi explicado lá na frente. Tá certo? E eu termino aqui. Eu queria agradecer pelo convite. Obrigada. Essa era a mensagem. Obrigada, pastor. Tá descendo ali. A Natividade, eu não sei se ela tá aqui ou tá lá fora.